Olá a todos! Estamos aqui novamente na nossa quarta aula do curso Crochê Sem Mistério. Se você chegou até aqui, você já produziu os primeiros projetos que a gente te ensinou e agora a gente vai fazer mais 2 projetos feitos de forma reta. Então fique com a gente, vem conferir os projetos e bora crochetar! Bom, gente, nosso primeiro projeto para peças em base reta será um porta-copo feito de Granny Square. O Granny Square, ou o quadradinho da vovó, já é muito comum de ser feito no universo do crochê. Essa técnica já é bastante antiga e muito utilizada principalmente para a produção de mantas. Mas o universo é muito amplo. Você pode fazer cachecóis, você pode fazer blusas, enfim. Há uma infinidade de possibilidades de se usar o quadradinho da vovó. Aqui a gente vai apresentar para você essa opção de porta-copo, mas lembre-se, você está no curso básico. Então, a partir daqui, um mundo se abre e novas possibilidades podem ser feitas. Aproveita as dicas da produção desse quadradinho da vovó e vá produzir suas peças. Bom, gente, então para executar o primeiro projeto que nós vamos fazer nessa quarta aula de bases retas, nós vamos trabalhar com o mesmo fio que a gente já trabalhou nos outros projetos, tá? Que é esse fio residual, com uma espessura um pouco mais grossa e com a agulha de número 10 milímetros, tá? Eu achei legal trabalhar com esse fio porque ele mostra bem o desenho dos pontos e vocês conseguem observar melhor como que é o desenho dele, o tamanho que ele tem. Acho que é muito mais interessante para vocês identificarem. Para fazer esse projeto, nós vamos trabalhar aqui com meio ponto alto, tá? É um ponto que é um pouco maior, né? Ele tem uma amplitude e também é um ponto bem simples de fazer. E é legal que vocês já vão treinando um ponto novo, além do ponto baixo, que é super básico, tá? Então, para começar, nós vamos fazer um círculo mágico, que é exatamente como fizemos nas aulas anteriores, tá? Não tem nenhum mistério. Só que aqui, tecnicamente, eu já teria aqui um ponto baixo, né? Como dito na aula 3. Eu preciso de uma altura para trabalhar o meu meio ponto alto. Então aqui eu vou fazer mais uma correntinha para que ele crie uma altura, ok? E nós vamos trabalhar aqui da seguinte forma. A gente vai fazer 4 joguinhos de 2 meios pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou considerar que esse já é o meu primeiro meio ponto alto e vou fazer mais um aqui. Então, eu vou laçar o meu fio de base, passar por dentro do meu elo, puxar o fio de base para fora e vou ficar com esses 3 pontos na agulha. Vou passar novamente uma laçada e vou tirar todos esses 3 fios de uma só vez, ó. Ok? Então aqui eu já tenho uma duplinha de meios pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha que vai separar a próxima duplinha que eu vou fazer. Então vamos seguir dessa forma, tá? Vocês estão percebendo que eu uso muito a mão oposta da agulha para me ajudar a criar esses pontos, tá? Então, ó, lacei o fio, passei por dentro do elo, ó a minha mão aqui dando apoio. Lacei novamente e tiro os fios da minha agulha, ok? Então, já tenho aqui mais uma duplinha de meio pontos altos, vou fazer uma correntinha e fazer a próxima duplinha. Mais uma duplinha, mais uma correntinha. Eu vou ajustar um pouco aqui o meu círculo mágico para caber os próximos 2 meios pontos altos. E voilá! Já tenho aqui as minhas 4 duplinhas de meio pontos altos, tá? Eu vou puxar agora o meu círculo mágico. Lembrando que quanto mais você ajusta aqui, mais você consegue puxar, mais fechadinho ele fica. Bom, gente, olha só, aqui a gente já fez, então, 3 lados da nossa primeira carreira de meios pontos altos. Então, ficaram 4 grupinhos de meios pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, são 2 meios pontos altos separados por uma correntinha. 2 meios pontos altos separados por uma correntinha até o final da carreira. Aqui, pra gente criar essa nossa quarta quina, a gente vai fazer aqui uma correntinha e fechar dentro deste ponto, ó, dessa cabeça de ponto aqui, ó, a nossa carreira com ponto baixíssimo. Tá? Então, vim aqui, puxei meu fio de base pra fora e fechei meu trabalho.
Pronto, olha só. Então, a gente já tem aqui os 4 cantos do nosso granny square aqui, o quadradinho da vovó, como vocês preferirem. Pra gente começar a próxima carreira, a gente já vai trabalhar a partir daqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui 2 correntinhas, tá? A partir daqui, e vou fazer uma correntinha a mais, porque essa correntinha vai ficar exatamente aqui, ó, pra gente ter um espaçamento que vai ser referente a esses 2 pontos que a gente tá deixando solto aqui da carreira anterior. E já vou incluir a minha agulha dentro deste ponto, ó, inteiro, não só da cabeça de ponto, né? Então, a gente não vai colocar a agulha aqui, a gente vai introduzir ela aqui, ó, dentro deste vão aqui inteiro, tá vendo? E vamos fazer aqui um grupo de meios pontos altos, que serão 2 meios pontos altos, uma correntinha, mais 2 meios pontos altos, todos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui eu vou laçar meu fio, vou introduzir aqui, puxar pra fora o meu fio, tirar todos os pontos da minha agulha e fazer isso mais uma vez. Ó, feito isso, eu vou fazer uma correntinha para separar a minha próxima dupla de meios pontos altos. Então, vamos lá, lacei, introduzi, puxei, lacei, tirei todos de uma vez. Lacei, introduzi, puxei, lacei, tirei todos de uma vez. Olha só. Então, percebam que aqui a gente já tem mais um cantinho, ó. Agora, a gente vai fazer como? A gente vai fazer uma correntinha, novamente, pra gente ter aquele intervalo, né, dos pontos que a gente tem na carreira anterior. E vamos novamente fazer mais um grupinho de meios pontos altos aqui, ó. Bom, percebam que aqui a gente já tem um novo canto. Então, estamos chegando lá. A gente já tem um desenho bem mais legal, ó, aqui dessa primeira lateral, né, da nossa segunda carreira de pontos altos. Então, a gente vai seguir desta forma até aqui o final da nossa carreira, ok? Então, não se esqueça, depois do grupo de meios pontos altos, a gente faz uma correntinha e introduz a agulha aqui no meio dos pontos para criar os nossos meios pontos altos, tá? Então, fiz o meu primeiro meio ponto alto, fiz o meu segundo meio ponto alto, fiz a minha correntinha e mais um grupinho de 2 meios pontos altos. Então, mais uma correntinha. Aí, eu vou pegar aqui, ó, no final da minha carreira, vocês se lembram que a gente fez aqui 2 correntinhas de subida, certo? Bom, agora pra gente fazer o último canto do nosso quadradinho, eu vou fazer 2 meios pontos altos pegos aqui, tá? Por dentro entre os pontos, né? Vou fazer 2 meios pontos altos. Uma correntinha e mais um meio ponto alto. Por quê? Porque aqui a gente já fez 2 correntinhas de subida e eu vou usar essas correntinhas como se fosse um meio ponto alto, ok? Então, eu já fiz aqui a minha correntinha, que esse é a look que tá aqui. Vou fazer meu terceiro meio ponto alto, ó. Tá vendo? Percebam que ele já tá no formatinho que a gente queria. Agora, aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, dentro do que seria a nossa terceira correntinha, tá? Eu fiz a minha primeira correntinha aqui, logo depois do ponto baixíssimo, uma segunda, eu vou introduzir a terceira e vou finalizar a minha carreira. Com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai considerar essas 2 correntinhas como se fosse um meio ponto alto, ok? E voilá! Eu tenho aqui o meu primeiro quadradinho da vovó. Eu fechei com ponto baixíssimo aqui, porque eu queria
contar para vocês como nós faríamos se fôssemos ampliar esse quadradinho, tá? Aqui a gente faria mais 2 correntinhas de subida e eu começaria a preencher o meu quadradinho a partir desse espaço que está disponível. Então aqui, como eu entraria na terceira carreira, eu faria aqui 2 meios pontos altos, uma correntinha, 2 meios pontos altos, uma correntinha, 2 meios pontos altos, uma correntinha, 2 meios pontos altos, uma correntinha e assim até o final da minha carreira. Existe aqui também uma ordem que você tem que ir trabalhando, porque você acaba fazendo aumentos também para crescer a peça quadrada, tá? Então, toda vez que você tem esse intervalo de pontos aqui, né, que você coloca as correntinhas, seria onde você vai começar a trabalhar os seus pontos. Então, não se esqueçam, se você quiser dar uma amplitude para o seu trabalho quadrado, você tem que trabalhar não só as quinas, mas você tem que trabalhar também o meio do trabalho para que ele possa ter os aumentos necessários para que a sua base cresça, ok? Como a gente está fazendo um trabalho muito simples para que vocês treinem, aqui a gente finaliza o nosso quadradinho da vovó, tá? O que a gente pode fazer aqui é fazer um ponto baixíssimo ao redor de todo o trabalho para que ele fique melhor acabado. Por isso que eu não cortei a ponta, tá? Porque a gente vai fazer agora um acabamento para que ele fique mais chuchuzinho, para que vocês tenham essa peça bem acabadinha. Mas, de novo, se vocês forem ampliar ou se vocês preferirem não fazer um acabamento, a gente corta aqui um pedaço do fio e faz aquele acabamentinho que a gente imita o desenho da nossa cabeça de ponto aqui. Aí finalizaria sem acabamento nenhum, ok? A gente normalmente desconsidera aqui essas correntinhas de início e faz, de fato, um novo ponto aqui para que ele fique melhor acabado, tá? Ele não fica com esse aspecto meio esquisito, né? As correntinhas, de fato, não são exatamente o desenho do ponto. Ela sugere que seja um ponto, mas você poderia também incluir mais um meio ponto alto aqui, finalizar a carreira, para que ele fique todos assim uniforme. Mas não se preocupem com isso agora, vamos treinando desta forma, que a ideia aqui é evoluir. Aí com o tempo vocês vão aprimorando tudo isso e eu tenho certeza que vai ficar tudo lindo, maravilhoso depois, tá bom? Então aqui, ó, eu vou voltar a minha agulha pra cá e vou introduzir, como a gente fez nos projetos circulares, a minha agulha nas cabeças de ponto, para poder criar o ponto baixíssimo de acabamento. Então aqui eu já vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto, puxei meu fio pra fora, passei por dentro do meu elo. Aqui eu vou incluir aqui. Aqui eu vou incluir na minha correntinha. Na cabeça de ponto seguinte. E assim até o final da minha carreira. Cheguei ao final do meu trabalho. A gente vai cortar esse fio numa sobra considerável aqui e replicar o desenho desse ponto. Então, vou passar aqui, ó, de baixo pra cima, minha agulha. E vou passar aqui, ó, de fora pra dentro, no meio do meu ponto, do desenho do ponto, passar ele pra cá. Eu venho aqui, ó, no meio do desenho do meu ponto, puxo o meu fio lá pra fora. E vou fazer esse elo para sair aqui dentro novamente. Então, eu pego aqui o desenho do meu ponto de baixo para cima, puxo aqui para fora e vou de novo passar aqui no meio do desenho do meu ponto para passar o meu fio lá para trás. E pronto, temos aqui o nosso Granny Square, que vai servir como porta-copos. Bom, gente, baseado também nesse Granny Square, a gente também pode fazer, a partir dele, um cestinho, assim como a gente fez no uso de base redonda. A partir daqui você também já consegue subir um cestinho, ou fazer uma tampa para cestinho, né? Aqui a gente inverteria o trabalho e começaria a subir as carreiras desta forma, tá? Então, ele ia ficar com uma altura aqui. Então, é possível fazer exatamente da forma que nós ensinamos vocês a fazer com a base redonda, é como nós faríamos aqui. Então, aqui também já tem uma opção de como fazer um cestinho quadrado, ok? Então, fica aqui essa dica para você expandir aí
outras peças baseado nessa ensinada agora, ok? Bom, gente, para trabalhar o nosso segundo projeto, nós vamos utilizar novamente o mesmo fio residual, tá? De espessura mais larga e a agulha de número 10 milímetros. Esse projeto nada mais é do que um cestinho quadrado feito em fio de malha. A gente vai trabalhar da mesma forma que a gente praticamente trabalhou esse daqui, só que nós vamos trabalhar com ponto baixo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai começar, e aí a gente vai usar também alguns marcadores de ponto, para que fique mais claro para vocês onde ficam os cantos do trabalho, para a gente poder fazer o aumento da segunda carreira e assim subir o nosso cestinho, ok? Então, para a gente começar esse trabalho, a gente também vai usar o círculo mágico, tá? Então, a gente segue daquela mesma forma que a gente seguiu os outros projetos. Eu faço aqui o que seria um primeiro ponto baixo, tá? Como a gente vai trabalhar com ponto baixo, a gente mantém só esse primeiro elo. E aqui eu vou fazer um segundo ponto baixo e uma correntinha. E aqui assim, a cada correntinha, a gente vai demarcar aqui onde que ela tá, pra gente entender onde que começa a quina do nosso trabalho, tá? Então, eu fiz 2 pontos baixos, uma correntinha. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro do círculo mágico, tá? E uma correntinha. Já vou marcar aqui minha segunda correntinha. Eu vou puxar um pouquinho aqui pra ajustar e vou fazer mais 2 pontos baixos. E uma correntinha. E vou marcar aqui a minha correntinha. Vocês estão percebendo como eu tô marcando a correntinha, ó? Eu pego o desenho inteiro do elo, essa parte inteira, ó. E passo aqui o meu marcador de ponto, ó. E fecho pra gente não perder a marcação, tá? Aí aqui eu vou fazer os meus últimos 2 pontos baixos. E a minha última correntinha. E já vou marcá-la também. Ok? Feito isso, vocês já perceberam que a gente tem 2, 4, 6, 8 pontos baixos separados por uma correntinha. Agora eu vou puxar aqui o meu nozinho e vocês já vão conseguir perceber, ó, que a gente tem aqui 4 marcações, certo? E que a nossa base já tá quadradinha. Então, aqui a gente vai fazer como agora? Eu vou fechar aqui na cabeça desse ponto, com um ponto baixíssimo, a minha base do cestinho, tá? Ó. Agora vai dar pra ver bem melhor que a gente tem aqui. Então, aqui, ó, a gente já consegue observar que a gente tem os 4 cantos certinhos, demarcados. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira carreira da base do nosso cestinho. Então, a partir daqui agora, ó, eu já vou subir com uma correntinha para dar a altura do meu ponto baixo. E vou incluir mais um ponto baixo aqui, ó. Ok? Então, eu já tenho aqui os meus pontos baixos. Aqui no canto, né, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, mais uma correntinha, que a gente vai demarcar novamente. E mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Certo? Agora aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada um dos pontos de base da carreira anterior. E aqui no próximo canto eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui. Um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, já posso tirar esse marcador e incluir aqui o meu primeiro ponto baixo, seguido de uma correntinha, mais um ponto baixo. E aqui eu já demarco aqui a minha correntinha. Certo? E eu vou seguir assim até o final da carreira. Ponto sobre ponto, ponto baixo, correntinha, ponto baixo.
E prontinho, ó. Aqui agora a gente já tem novamente os nossos 4 cantos, ó, do nosso cestinho. Já temos aqui os 4 cantos do nosso cestinho bem demarcados, estão vendo? E aqui agora a gente vai fechar a nossa segunda carreira com ponto baixíssimo. E tá finalizada a base do nosso cestinho, tá? A gente vai fazer uma base pequenininha para que depois vocês possam treinar os aumentos também, tá? No caso aqui, se nós fizéssemos uma terceira carreira, nós iríamos colocar aqui um ponto baixo, no canto, ponto baixo, um aumento, ponto baixo. E um ponto baixo em cada uma dos pontos baixos da carreira anterior. E seguir assim até o final da carreira, tá? Para base quadrada também tem um esqueminha que é legal a gente observar, porque senão a gente não cria esses cantos do nosso trabalho. Ele acaba ficando arredondado, ou então fica com um formato esquisito. Então é legal a gente sempre, no começo, marcar onde que nós temos as nossas correntinhas, para ficar mais fácil da gente identificar onde que nós temos que fazer os aumentos. Porque aqui não tem mistério nenhum. Toda a base reta é ponto sobre ponto. E nos cantos a gente sempre faz um ponto, um aumento, um ponto, independente do ponto que você está trabalhando, tá bom? Bom, para fazer a subida do nosso cestinho agora, a gente vai trabalhar para deixar aquele fiozinho que fica aqui embaixo, para que a base fique mais firme, tá? Então aqui eu já vou fazer o meu ponto baixo, e aqui a gente vai fazer aquele esquema de entrar na segunda e na terceira alça do nosso ponto. Então a gente vem com aqui a nossa agulha, eu passo pela segunda alcinha do ponto e pela terceira lá atrás, tá? Ajusto aqui meu fio e trabalho ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira, tá? Então, essa daqui, só para vocês não esquecerem, é a primeira carreira de subida. Aqui na marcação, eu vou tirar agora, porque a gente não vai precisar mais fazer aumentos, tá? Eu vou pegar dentro da minha correntinha. Então, eu vou pegar esse ponto mais este ponto aqui. Olha só. E já tenho aqui uma alturinha. E vou seguir assim em todos os cantos do meu trabalho, tá? Olha só. Pego sempre 2 fios na minha agulha, para que a gente não fique com essa base esburacada. Ó que bacana que tá ficando já, tá vendo? Aqui a gente já tem uma altura legal aqui pra gente poder observar. Então, aqui no próximo canto, da mesma forma, tá? Eu vou passar por esse fio e por este fio aqui. Olha como a base fica bem certinha, gente, ó. Tá vendo? Os pontinhos demarcadas, bonitinho, e a gente já tem aqui um formatinho quadrado, ó. Então, vamos seguir aqui pra gente poder fazer mais uma carreira. Cheguei aqui na última extremidade, vou fazer da mesma forma. Então, aqui cheguei ao final da minha primeira carreira de subida. Esse primeiro nó aqui a gente já considera como um ponto baixo. Então, aqui agora eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo. Pra gente ter aqui nossa primeira carreira de subida, ok? Bom, aqui não tem segredo, esse fio do meio a gente vai esconder no meio do miolinho aqui e cortar, tá? Eu vou cortar aqui já, pra gente não se confundir com os fios. Olha só que bacana. Então, a gente já tem uma base bem quadradinha e uma peça
com as pontas bem aparentes, tá? Lembre-se que a gente está fazendo todos os projetos praticamente em miniatura, porque é mais fácil da gente poder treinar os pontos, a pega na agulha, a agulha, mas o ideal é que vocês façam até em tamanhos maiores, se quiserem, para que vocês possam ir treinando principalmente os aumentos da base e, claro, a percepção aqui de enchimento dos pontos, de como a gente trabalha as quinas, enfim, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer uma segunda carreira pra gente ter uma altura e depois vou mostrar pra vocês um negócio que é muito legal, acho que vocês vão gostar. Então aqui, ó, a gente vai seguir ponto sobre ponto até o final da carreira, tá? Aí não tem mistério. Bom, prontinho aqui, gente, ó, chegamos ao final da segunda carreira. Percebam que a gente já tem um cestinho, um quadradinho bem bacanudinho, olha só. Tá? Agora a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo aqui, só pra ele ficar mais bacanudo, tá? Então, aqui não tem mistério, é aquele esquema de passar o fio por dentro da cabeça do ponto e passar por dentro do ponto, do elo que está na nossa agulha, tá? Aqui não tem mistério. Chegando aqui ao final, a gente agora vai fazer da mesma forma que a gente fez nos outros projetos. A gente vai replicar o desenho da cabeça do ponto aqui, tanto de frente quanto de cima. Então, a gente corta o fio um tamanho considerável, puxo ele aqui pra fora e vou fazer o desenho do ponto aqui como a gente fez nos outros projetos. Bom, aqui também não tem mistério, passado o fio pra fora, depois a gente vai pegar esse fio, vai passar por dentro das tramas de dentro do nosso cestinho. Mas ó, aqui já dá pra observar que a gente tá com um cestinho bacanudinho, quadradinho, olha só. Todo trabalhado no ponto baixo. E olha só que coisa legal, a gente aqui tem um cestinho bem pequenininho. O nosso porta-copo poderia ser utilizado como uma tampinha. Então, se você olhar de cima, ele tem aqui uma tampinha. Então, você já pode usar isso daqui, inclusive como um porta-joia. É claro que dá para você deixar ele um pouco mais delicado, mesmo feito com fio de malha. Mas aqui você já teria duas peças, na verdade 3 peças diferentes. O nosso porta-copo, um cestinho e um cestinho com tampa. E aí aqui depois você pode dar uma ousada, tá? Você pode colocar um adereço para que ele fique coloridinho, uma bolinha, né? Para que ele dê um charme todo especial para sua peça e você cria uma peça nova. Não é legal? Para vocês verem como as possibilidades do crochê são enormes e a gente pode ir deixando ainda mais divertido o nosso trabalho e os projetos de crochê. Bom, gente, esse foi o nosso curso básico para iniciantes, Crochê Sem Mistério. Esperamos que você tenha aproveitado todas as dicas, todos os macetes e as 4 aulas que disponibilizamos gratuitamente para você. A partir daqui, um mundo se abre. O crochê nada mais é do que um universo muito amplo em que a gente precisa explorar. Então, a partir de agora que você já conhece pontos básicos, um pouco da história e mais algumas outras coisas,
você já pode desenvolver projetos incríveis. E se você curtiu fazer esse curso com a gente, esta é uma oportunidade de fazer parte da nossa comunidade. Entre para a comunidade Papo e Agulha e venha aprender um universo incrível pensando crochê fora da caixa. A gente te aguarda na comunidade. Até a próxima!